Pessoal, vamos falar sobre sanções nesta aula, semana 7, dia 4. Então, sanções nos contratos administrativos, ok? Então, por que nós temos aí a sanção? A sanção ela vai ter uma situação que vai prevalecer o interesse público sobre o privado, ok? Então, contratou com a administração, não cumpriu cláusulas obrigatórias do contrato, vai incorrer em sanções, perfeito? Estas sanções, elas têm prerrogativa no poder disciplinar, perfeito? Poder disciplinar. Então, o poder disciplinar, ele alcança os servidores públicos e também quem? Os que mantêm algum vínculo por meio de um contrato administrativo, por exemplo. Ok? O que acontece? Relembrar, o poder hierárquico, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico quando se trata do servidor público. Agora, quando trata do contratado, o poder disciplinar não decorre do poder hierárquico, porque ainda que tenha a prevalência do interesse público, não há hierarquia entre a administração e o contratado, ok? Sempre nós temos que garantir o que? A ampla defesa e o contraditório, porque isso é previsto inclusive na Constituição Federal, ok? Facultado no prazo de 5 dias úteis, certo? Então 5 dias úteis aí para apresentar aí essa garantia aí de contraditório e ampla defesa. No caso de declaração de idoneidade, que é a punição mais severa que nós temos aí na lei, esse prazo vai dobrar, vai passar a ser 10 dias úteis, perfeito? Então olha só, nós temos então aí a rescisão contratual pela inexecução culposa por parte da empresa, e agora nós vamos ter algumas penalidades administrativas. Quais são as penalidades administrativas previstas na Lei 8666? A mais branda delas nós vamos ter o que? A advertência, depois nós vamos ter o que? A multa, que vai ser em pecúnia, vai ser em dinheiro, e as mais pesadas, que vão ser quem? A suspensão temporária, e a mais pesada de todas, que é a declaração da idoneidade, ok? Inidoneidade. Então, as aplicações das penalidades não podem ficar sob o poder discricionário do administrador, certo? Então, se a empresa, a contratada, incorrer em uma das infrações, certo? Ou deixar de cumprir com as suas obrigações, ela vai estar aí passível à aplicação das penalidades. Essas penalidades, se a contratada incorrer numa das penalidades, não vai ter a discricionalidade do administrador, certo? Então vai ser um ato que? Um ato vinculado, ele está obrigado a punir, perfeito? Então o que pode acontecer então pela circunstância de não haver uma tipificação fechada, certa e adequada, a existência de uma margem de discrição na gradação das penalidades, ok? Então, por exemplo, suspensão do direito de licitar, quanto? Até 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 2 meses, 3 meses, 6 meses, 7 meses. Então eu não tenho essa da gradação. Então por isso que é muito interessante no instrumento convocatório você colocar lá as penalidades, as infrações, nos casos que vão ter as penalidades, quais as infrações, e ao lado ter uma tabela de temporal ou relativa aí a porcentagens com relação ao contrato, certo? Ou o valor mensal do contrato, quando se refere à multa.
para que quando forem correndo naquelas tipicidades, vá aí tendo que uma objetividade na aplicação da multa ou da sanção como um todo, ok? Para evitar do que uma eventual reclamação aí judicial, perfeito? Então, como nós já falamos que a advertência então é a sanção mais branda, cabível então para as faltas mais leves. Então, em outros termos, desvios que não provoquem prejuízos significativos ao serviço, devendo a advertência ser anotada no registro da empresa, inclusive para as futuras comprovações de reincidência. Essa anotada no registro da empresa, hoje nós utilizamos o tal do SICAF. Então, lá no SICAF nós colocamos todas as multas aliás, todas as sanções, no modo geral, que são aplicadas à empresa depois de ter a garantia do contraditório e ampla defesa, ok? Para que outros órgãos, inclusive, tenham acesso a isso, perfeito? Quando, por exemplo, tiver uma suspensão e um impedimento de listar, que é algo mais grave, e ter esse impedimento, suspensão ou impedimento de listar, impedimento de contratar, suspensão, ele não pode listar, participar de licitação, certo? Então, se ele for em outro órgão participar de uma licitação, quem vai responder vai ser a comissão da licitação, porque está contratando. Lógico que o fornecedor também vai ter aí uma penalidade também mais severa, mas a comissão vai responder, perfeito? Por crime, inclusive, ok? A empresa responde e também vai responder aí a comissão. Então, por isso que tem que estar registrado isso aí, para que não aconteça isso, para que quando a contratação ocorrer, antes de que ela ocorra, eu tenho que fazer o que? Uma consulta no SICAF, para evitar esses problemas. A multa é a única delas que vai ter o que? Que tem a natureza pecuniária, que é o que? Em dinheiro, certo? Então, ela é prevista em dois momentos. Uma é prevista a multa demora, decorre do atraso injustificado na execução do contrato, e nós temos lá no artigo 87 que surge a multa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato. Então, a inexecução total ou parcial vai ensejar em multa aí para o contratado. Com relação às multas, nós temos três peculiaridades. A primeira delas, que a multa ela só pode ser exigida se houver previsão no instrumento convocatório, leia-se edital carta convite, ou no contrato, perfeito? Se não tiver previsão, não pode aplicar multa. Então, veja que o artigo 87 lá vai dizer: pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Inciso 2, multa na forma prevista aonde? Prevista no instrumento convocatório ou no contrato, ou um ou no outro. Tenho que ter, senão não posso aplicar a multa. A segunda, que ela pode ser aplicada conjuntamente com as demais sanções, com exceção da mais grave, que é a declaração da inidoneidade, ok? Então, eu posso aplicar a multa para os casos do que? Multa e advertência, posso aplicar suspensão temporária e multa. Porém, eu não posso aplicar multa e declaração de inidoneidade, ok? Então, a multa não caberá na declaração de inidoneidade, perfeito? Então, tem que pensar, isso aqui é uma questão muito boa para cair em prova. No tocante à suspensão para licitar e contratar e declaração de inidoneidade, destaca que são sanções
por falhas, o que? Mais graves, ok? Exemplo, as duas impedem a participação da empresa em licitações em curso, e celebração de futuros contratos, ok? Então impede, certo? Impede, não pode celebrar de futuros contratos, ok? Não pode participar de licitação. Se participou de licitação, estando ela impedida ou estando ela inidônea, vai ocorrer o que? Vai ocorrer, então, se ela tiver na suspensão ou na inidoneidade, ela vai incorrer em crime, como nós já falamos. A abrangência, a declaração de inidoneidade é maior, certo? Porque ela é mais gravosa. Então, quando há uma inidoneidade, tem uma fraude, um documento falso, certo? Tem alguma coisa mais grave. Então, essa declaração de idoneidade gera efeitos para toda a administração pública. Toda a administração pública, lê-se inclusive os entes da federação, englobando então os estados, Distrito Federal e municípios, ok? Então, quando for declaração de idoneidade, engloba todo mundo. Quando for suspensão, ela está suspensa apenas no meu órgão que ocorreu então a aplicação da penalidade, então no órgão pela qual ela foi contratada. Então vamos supor, ela foi penalizada aí pelo Ministério da Cultura, por exemplo. Nós temos duas situações: se ela foi declarada inidônea, ela vai abranger toda a administração pública. Imagine você tá lá no Ministério Público, certo? Tá lá prorrogando um contrato, ok? Tá prorrogando um contrato com a empresa que eu acabei de, no Ministério da Cultura, aplicar essa penalidade severa na empresa, que é a declaração de idoneidade, ok? Quando você for puxar lá os certificados, puxar lá o SICAF, puxar lá a situação atual da empresa, você vai constatar o impedimento, essa declaração de idoneidade. Essa declaração de idoneidade vai ter lascar aí, porque você não vai poder prorrogar esse contrato. Então esse contrato vai ser preciso fazer uma nova licitação para ter um novo, o quê? Um novo contratado. Ou pode incorrer lá no artigo 24, inciso 11, que é o que? Chamar um remanescente, quando tiver então uma rescisão. Então teve uma rescisão, pode ser chamado o segundo colocado, desde que eu tenha seja mantido todas as cláusulas contratuais, inclusive a proposta do primeiro, ok? Mas então abrange toda a administração pública. Agora, na suspensão, vai ser somente aonde? No órgão, no nosso exemplo aí, o Ministério da Cultura, ok? Então lembre disso. Continuando, quem é competente para aplicar a penalidade de suspensão vai ser o que? Pode ser promovida pela autoridade competente da entidade. Quem é a autoridade competente? A autoridade competente é para aplicar aí a penalidade de suspensão vai ser a mesma autoridade que autoriza o certame, que autoriza o procedimento licitatório, ok? Então ela quem vai ser a mesma, quem abre é a mesma que suspende, a mesma que autoriza é a mesma que suspende, ok? Agora, no caso da declaração da inidoneidade, é uma competência exclusiva
do ministro do Estado ou autoridades simetricamente equivalentes nas demais esferas. O que significa isso? Significa que a declaração da inidoneidade, sendo competência exclusiva do ministro, significa que esta competência ela não pode ser delegada. Somente o ministro ou simetricamente equivalentes a ele poderão fazer o que? Aplicar a penalidade da declaração da idoneidade, ok? Inidoneidade. Perfeito? Agora o prazo, como nós vimos lá nos primeiros slides, o prazo é de quantos dias? 10 dias aí para o pedido de reconsideração. Lembra que lá nos demais casos são o quê? 5 dias úteis e contado em dobro no caso de inidoneidade, ok? Então seria isso. Veja só, tudo isso nós tiramos aonde? Do artigo 87, ok? Pela declaração, pela inexecução, vamos ler ele. Total ou parcial do contrato de administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: a advertência, como é a mais branda, a multa, que é pecuniária, que tem que estar prevista aí ou no instrumento convocatório ou no contrato, pelo menos. Temos depois a suspensão temporária da participação de licitação e impedimento de contratar. Então, a suspensão de participação e temos o que? O impedimento de contratar, ou seja, ela já foi suspensa, participou de uma licitação, depois de ter participado, ganho a licitação, ela recebeu a penalidade aí de suspensão temporária e impedimento de contratar. Ganhou a licitação, ela não pode mais contratar, não pode inclusive mais prorrogar, perfeito? Só que isto nós lembramos que é aplicável somente no órgão de origem, certo? Que aplicou a penalidade, ok? Agora, na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, ela se estende por toda a administração pública. E aqui, qual é o prazo? Não tem prazo, olha, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação pela própria autoridade que aplicou a penalidade. Veja como é sério. A mesma autoridade, certo? A própria autoridade que aplicou a penalidade, ela vai caber aí a reabilitação dessa empresa, ok? Então será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso anterior. Então, decorrido o prazo da sanção aplicada no período anterior, que significa que o quê? Que a declaração de idoneidade vai ser no mínimo 2 anos, ok? No mínimo 2 anos. Aqui vamos fazer um paralelo com a lei do pregão, a 10.520. Então lá vai ter aqui multa, advertência e o que mais? O impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal, município, ainda descredenciamento no SICAF. Então veja, impedimento de licitar e contratar. Esse impedimento, então nós temos lá na 8666/93, você tem que lembrar o quê? Que a suspensão, isso você vai ter que lembrar, que é somente no órgão contratante. Não esqueça isso. Na 10.520 nós vamos ter /2002, errei o barra ali, 2002, nós vamos ter o que? O impedimento de listar. Vai ser o que? Toda a administração pública, perfeito? Então guarda isso. Então o ineditismo decorre do fato que a lei fala na suspensão
por até 2 anos e a declaração de inidoneidade de no mínimo 2 anos. Essa aqui é a declaração de idoneidade, está mais ou menos após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, está mais ou menos de acordo com a DESC, com a 8666. O que eu tenho que ter em mente é o que? Esses dois dispositivos aqui, suspensão e impedimento licitar, perfeito? Seria isso, meu povo. Então agora é cair para dentro dos exercícios, depois a gente comenta aí, depois que você fizer, se vai ter a dúvida, aí depois você entra nas questões comentadas, vai lá no exercício específico para você ver o que você acertou, o que você errou, se os fundamentos que eu fizeram acertar estão de acordo com o que eu estou comentando, ou alguma coisa similar àquilo, está valendo também, ou então você vai ver o porquê que você errou ou acertou, ou então ainda a gente vai comentar alguma outra questão aí que às vezes o examinador ele coloca aquela questão que é aquela questão famosa, a questão palhaçada, beleza? Mas essa questão ela é muito rara em prova, beleza? São muitas provas que são colocadas aí para vocês, para a gente estar comentando, e muito raro aí de todas as provas que a gente vai vendo aí, são muitas provas mesmo, tipo, aí a gente coloca umas 15 a 20 provas, dessas 15 a 20 provas tem, às vezes, né, dentro dessas 15 a 20 provas tem uma questão palhaçada, então a questão palhaçada ela é bem rara, mas ela pode aparecer sim, ok? Mas as questões palhaçadas elas são as famosas jurisprudências do CESP, a gente vai chamar assim, ok? Cai uma questão palhaçada novamente, normalmente você tende a marcar da mesma forma que já foi cobrado. Beleza? Um abraço, fique com Deus.